Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Passando aqui, gravando esse vídeo para compartilhar aqui uma breve reflexão da palavra de Deus e também estar orando pela sua vida, pela sua família nessa noite. Eu quero agradecer a Deus e louvar pela vida de todos os irmãos da igreja, porque todos estão com saúde, todos estão bem. Nós tivemos algum caso de Covid aqui na igreja, mas as pessoas já estão bem, já estão recuperados, graças a Deus. E alguns outros irmãos que sentiram sintomas do Covid, mas não foi assim algo muito grave, que a ponto de ter que ir para o hospital. Foram tratados em casa, ou estão sendo tratados em casa mesmo, né? Com sintomas leves, e graças a Deus nenhum caso assim muito grave. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade da gente poder estar juntos aqui, compartilhando a palavra do Senhor, orando pelos irmãos e agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Estou ouvindo um cântico aqui que fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús, quando eles pedem para Jesus ao anoitecer para ficar com eles e posar com eles. E eu quero estar compartilhando uma palavra, uma breve reflexão com os irmãos nessa noite. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, primeiro texto que eu quero ler. E esse texto é interessante porque ele traz um retrato, uma radiografia da sociedade que parece que foi escrito nos nossos dias. Essa palavra de Paulo a Timóteo foi escrita há praticamente 2000 anos atrás, em torno de 2000 anos atrás, mas quando a gente lê essa palavra, ela parece que está sendo escrita hoje, porque ela mostra exatamente os dias que nós estamos vivendo. Eu quero ler na Bíblia a versão viva, que é uma versão mais atualizada, 2 Timóteo capítulo 3, e diz assim: é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Últimos dias aqui nessa passagem, ou quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, esse espaço compreende desde a ascensão de Jesus até a volta de Jesus. Então, a partir do momento que Jesus subiu ao céu, já é considerado últimos dias até a volta de Jesus. Então, naquele tempo, já era últimos dias. E hoje, muito mais ainda, né? Em nosso tempo, em nossa época agora. Então, olha que interessante que Paulo está dizendo aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas. É isso que a gente vive hoje, que a gente percebe hoje. As pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, de crise, não só na área da saúde, mas que atinge também e envolve também a área financeira, econômica. E esses dias mesmo eu estava conversando com o irmão sobre essa questão da ajuda, do auxílio do governo, e ele não conseguiu, ele está desempregado, ele não conseguiu esse auxílio. E a gente comentava o seguinte: tem pessoas que não teriam direito a esse auxílio e estão conseguindo o auxílio. E há pessoas que teriam direito ao auxílio, que estão desempregados e não estão conseguindo receber esse auxílio. Está havendo desvio de dinheiro. Estava ouvindo uma notícia essa semana na rádio que diz que existem centenas de sites falsos se aproveitando dessa situação do cadastro, desse cadastro que as pessoas estão fazendo na Caixa Econômica para desviar dinheiro, né? Então, olha como essa situação é grave. As pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Até numa crise, até no momento de pandemia, de crise econômica, crise da saúde, até no momento em que pessoas estão desesperadas porque não estão podendo trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia, estão aparecendo aproveitadores e pessoas roubando dinheiro público do povo numa situação dessa.
Mas o Paulo prossegue dizendo assim: serão incapazes de se controlarem. Pessoas sem controle, né? Orgulhosas. Zombarão de Deus. Olha as características das pessoas nos últimos dias. Características da sociedade. Desobedecendo aos pais. Pessoas desobedientes aos pais. Filhos desobedientes aos pais. Não se fazem mais filhos como antigamente. Já foi a época em que os pais falavam e os filhos abaixavam a cabeça e sim senhor, não senhor, choravam, gemiam, mas obedeciam, né? Os filhos não obedecem aos pais e a consequência disso é que quando esses filhos chegam na escola, automaticamente não vão obedecer também aos professores, os diretores. Quando entrarem no mercado de trabalho, automaticamente também não vão obedecer os superiores, os chefes, os patrões. Quando chegam na igreja, também automaticamente não vão obedecer os superiores, os líderes religiosos. Porque desde casa, desde o lar, já são desobedientes aos pais, característica da sociedade atual. Sendo ingratas e completamente más. Paulo vai prosseguindo dizendo, serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. A insubmissão, a rebeldia, o descontrole. Serão sempre mentirosas e desordeiras. Pessoas mentirosas, pessoas que mentem descaradamente. É difícil você poder acreditar nas pessoas porque as pessoas mentem. Eu estava lidando com uma situação algum tempo atrás em que envolvia duas pessoas e uma falava, olha, o fato é assim e eu não sou de mentira, eu gosto de verdade, aconteceu assim. Aí você conversava com outra pessoa, a pessoa dizia assim, olha, diante de Deus, da minha família, não foi assim, foi assim e assim e assim. Duas posições antagônicas, né? Uma pessoa falava uma coisa e jurava que era aquilo, e o outro falava, não, é desse jeito, e jurava que é aquilo. E aí você fica pensando assim, quem está falando a verdade? Não existe duas verdades, tem uma mentira nessa história. Quem está mentindo? Como é difícil saber, né? E aí eu estava me lembrando daquela situação que o rei Salomão recebeu duas mães, duas mulheres, pedindo para ele fazer justiça para a causa delas, e aquelas duas mães traziam uma criança, vocês lembram desse texto, dessa passagem na Bíblia? E uma dizia assim, a gente morava junto, e eu tinha o meu neném, ela tinha o seu neném, durante a noite o bebê dela morreu, e ela pegou o meu e colocou no colo dela, e disse que foi o meu que morreu. E aí, resumindo a história, aquela briga, né? Diante do rei Salomão, uma dizia, não, a criança viva é a minha e a morte é a sua. E outra dizia, não, a morte é a sua, a minha que é a viva. Quer dizer, as duas juravam e afirmavam que estavam falando a verdade. E aí Salomão deve ter ficado numa situação tão complicada, né? Porque você não conhece a mente das pessoas, você não conhece o coração das pessoas. Como que ele ia adivinhar, como é que ele ia saber quem estava falando a verdade e quem estava falando mentira entre aquelas duas mulheres? E foi Deus que agiu ali naquela situação, porque Deus deu uma sabedoria, um espírito de inteligência e sabedoria para ele, quando ele tomou aquela decisão, né? Chamou um guarda e disse assim, pega uma espada e corta essa criança no meio e dá metade para cada uma, porque as duas estão dizendo que a criança é dela e eu não sei de qual realmente é a criança. E quando o guarda, então, aquele soldado pega aquela espada e iria cortar aquela criança no meio, a mãe falsa disse assim, tá certo isso, nem minha nem sua, então mata a criança. A mãe verdadeira, o seu coração apertou e ela disse assim, pelo amor de Deus, não rei, não meu senhor, não mate a criança, dê para ela viva. Porque como coração de mãe, ela preferiu perder a criança, ficar sem a criança, mas que a criança não morresse, a criança ficasse com a outra, mas não morresse. Então, a questão da mentira é uma questão muito séria, porque Paulo está dizendo aqui que nos últimos tempos as pessoas seriam mentirosas. Não se incomodarão com a imoralidade, as pessoas seriam imorais. Serão rudes e cruéis, e escarnecerão
daqueles que procuram ser bons. As pessoas iriam rir de quem é bom, de quem é honesto. Hoje, se você for honesto, você é bobo. Se você for bom demais, a pessoa fala, você é muito bom demais, você é bom demais, você é bobo, né? Esse é o comentário. Paulo prossegue dizendo assim, serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. E ele conclui aqui no versículo 5, dizendo assim, terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. E no final do versículo 5, Paulo diz assim, não se deixe enganar por gente assim. Não se deixe enganar por gente assim. E na versão revista corrigida, na outra Bíblia, Paulo disse assim, destes afasta-te. Ou seja, fica longe dessa gente. Paulo está dizendo aqui, fica longe dessa gente. E é interessante quando Paulo, na segunda carta a Timóteo, aqui, capítulo 3, que nós lemos, ele fala sobre as características das pessoas dos últimos tempos. Porque na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, Paulo já havia dito a Timóteo o seguinte, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos alguns da igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Olha só para isso. Já no capítulo 4 da primeira carta, Paulo já estava falando sobre essa situação, essa característica da sociedade na sua época. E ele diz assim, o Espírito Santo que diz isso. Aqui na Bíblia versão viva diz assim, o Espírito de Deus nos diz claramente que os últimos tempos serão dessa forma. Essa palavra, esse fato que nós estamos comentando aqui, essa situação, não é uma coisa que era a ideia de Paulo. Paulo não estava dizendo assim, eu acho que vai ser assim nos últimos tempos, né? Provavelmente vai acontecer isso. Ele está dizendo assim, o Espírito Santo está dizendo que nos últimos tempos serão assim. As pessoas serão assim, a sociedade será dessa forma, né? Então, era uma palavra do Espírito Santo, era o próprio Deus dizendo, Paulo escreve isso para Timóteo, para a igreja de Éfeso, e para a igreja, para nós hoje, porque essa palavra é para nós hoje, que nos últimos tempos a sociedade será dessa forma. E aí que no capítulo 3, então, da segunda carta, Paulo pinta esse quadro aqui da sociedade, que seria a sociedade dessa forma, né? E eu quero concluir essa reflexão para nós orarmos, chamando sua atenção para o conselho, então, que Paulo dá para Timóteo diante dessa situação. Quando Paulo pinta esse quadro e fala para Timóteo, olha, nos últimos tempos as coisas serão assim, as pessoas serão dessa forma, a sociedade terá essas características, então aí ele faz um apelo e ele fala para Timóteo, como é que você deve ser, como é que você deve agir, qual deve ser o seu comportamento diante de tal situação. Então no capítulo 4 aqui, de 2 Timóteo, versículos 1 a 5, Paulo disse assim, portanto eu insisto diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino, que, versículo 2, pregue insistentemente a palavra de Deus. Paulo estava apelando, Paulo estava insistindo, dizendo, Timóteo, eu insisto, eu apelo, em nome de Jesus, por Deus e por Jesus, que você pregue a palavra de Deus. Não pregue o que o mundo está pregando, não pregue o que as autoridades estão pregando, não pregue o que a sociedade está pregando, não pregue aquilo que todo mundo está falando, pregue a palavra de Deus. E ele prossegue dizendo assim, em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo. Agora, por exemplo, meus irmãos, é um tempo que nós não estamos podendo pregar a palavra de Deus dentro do templo. Então, onde nós vamos pregar? Nós vamos pregar na rua, nós vamos pregar nas conversas particulares, nós vamos pregar através do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, vamos pregar através dos cultos online, vamos pregar através das lives, vamos pregar através do telefone, né? Porque Paulo está dizendo aqui, pregue em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo.
quando for conveniente e quando não for, né? Eu não sei se as pessoas falam, é conveniente pregar agora? Dá para pregar agora? Que jeito vai pregar? Mas a orientação de Paulo para esse momento que Timóteo ia viver e nós estamos vivendo, é isso daqui, ó, pregue. Pregue sempre, em tempo e fora de tempo. Pregue sempre, né? Quando for conveniente, quando não for conveniente. Pregue a palavra de Deus. E ele prossegue dizendo assim: corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem, e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. É o que nós devemos fazer nesse tempo. Se você tem perguntado assim, o que a gente faz nesse tempo, pastor? Nós estamos vivendo exatamente o jeito que a palavra de Deus disse que aconteceria nos últimos tempos. Estamos vivendo essa situação. O que a gente faz? É isso que Paulo orientou a Timóteo que nós devemos fazer, né? Pregar a palavra de Deus. E aí no versículo 3 ele diz o seguinte: porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Todo mundo que ensina a palavra de Deus, todo líder, todo pastor, todo obreiro, todo crente, todo cristão, homem ou mulher, todo mundo que prega a palavra de Deus lida com esse conflito. Pregar o que as pessoas querem ouvir ou pregar o que as pessoas precisam ouvir. Se você pregar o que as pessoas querem ouvir, você vai ter uma grande audiência e você vai ser muito aceito, muito bem aceito. Se você pregar o que as pessoas precisam ouvir, provavelmente a sua audiência vai ser pequena e muitas pessoas não vão querer te ouvir, né? Mas o que Paulo diz aqui? Chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. E ele prossegue dizendo: elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Diz aqui 2 Timóteo 4, verso 4, na linguagem da Bíblia Viva. Seguirão as suas próprias ideias desorientadas. E eu quero fechar aqui no versículo 5, quando Paulo diz o seguinte para Timóteo: você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos. E não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. Não deixe de fazer nada do que você deve fazer. Amém? Então, queridos, eu quero deixar essa pequena reflexão nessa noite para vocês, como parte da nossa palavra aqui da noite de quinta-feira e oração, né? Esse alerta do Espírito Santo usando a boca do apóstolo Paulo para dizer que nos últimos tempos nós enfrentaríamos uma situação assim complicada. E a sociedade teria essa característica. E nessa situação nós devemos ficar firmes com Jesus, devemos pregar a palavra, fazer tudo que nós devemos fazer, sem nos importarmos com a aprovação ou desaprovação da sociedade. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe o seu povo, a sua igreja nesse tempo, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês nesta hora, para nós encerrarmos essa fala, essa reflexão. Olha o que diz esse cântico. Estão conseguindo ouvir? Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Nesse tempo de escuridão, de noite espiritual, nós devemos pedir isso a Jesus. Fica conosco. Não nos deixe, Senhor. Caminha conosco nesse tempo difícil. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar pela oportunidade de poder chegar até cada lar
que está me assistindo nessa noite, chegar até cada um dos nossos irmãos que participam conosco dessa breve reflexão da noite de quinta-feira. Te agradeço, Senhor, porque mesmo não podendo pregar no templo, nos reunirmos no templo, mas o Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade de podermos pregar, compartilhar a Tua palavra através das redes sociais. E nós podemos fazer isso nessa noite, Deus. Que a Tua palavra alcance cada coração, que a Tua palavra alcance cada família, cada pessoa que me assiste nessa noite, nos abençoando nesse tempo difícil. Pai, como o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a registrar nas cartas a Timóteo esse alerta para nós que os últimos dias seriam tempos difíceis e que nós teríamos que lidar com pessoas e com uma sociedade marcada por essas características terríveis de comportamento, de postura. Senhor, nós estamos vivendo esse tempo de escuridão, esse tempo de trevas. E nesse tempo nós clamamos: Jesus, fica conosco. Senhor Jesus, fica conosco. Como os discípulos no caminho de Emaús implorou e exigiram até que o Senhor ficasse, entrasse na casa deles e passasse a noite ali. Eles insistiram com o Senhor para que passasse a noite com eles. Nós também clamamos ao Senhor: fica conosco. É noite, Senhor, está escuro, é tarde. As trevas cobrem a humanidade, os dias são difíceis, os dias são tenebrosos, os dias são negros. Portanto, Senhor, fica conosco, nos abençoando, nos ajudando nesse tempo, Senhor. Abençoa esse irmão, essa irmã que me ouve nesta noite, me assiste nesta noite. Abençoa essa família. Abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos irmãos. Abençoa, Senhor, os idosos. Cobre eles com teu sangue, Jesus, guardando e protegendo da doença, do mal, do perigo. Os grupos de risco, Senhor. Aqueles que porventura estejam nos hospitais, internados nos hospitais. Senhor, alcance com a tua graça e misericórdia, curando, libertando, tirando eles, Pai, do hospital. Senhor, aqueles que estão em casa, mas sentindo algum sintoma do Covid, Pai, algum resfriado, algum mal-estar, Deus, tenha misericórdia, restaura a saúde do teu povo. Pai bendito, Pai santo, visita, Senhor, cada família da igreja, visita os homens, visita, Senhor, os idosos, visita as mulheres, visita os nossos jovens, os nossos adolescentes, nossas crianças. Visita todas as famílias, todos os lares, ó Deus, nesta hora, guardando, protegendo, curando da enfermidade, livrando de todo mal, de toda a cilada do inimigo. Senhor, também suprindo as necessidades financeiras. Há pessoas, há irmãos que estão desempregados, Deus. Há irmãos, irmãs que não estão podendo desenvolver suas atividades profissionais. Que o Senhor esteja abrindo as portas de alguma maneira para que todas as necessidades sejam supridas. E não falte o pão de cada dia na mesa de cada um dos teus filhos, Pai. Senhor, também abençoa as famílias de oração da semana, a família do irmão Josué, da irmã Luciane, a irmã Nalva, a irmã Emily, Senhor. Ó Deus, a Emanuele. Abençoa, Senhor, a família do Marcelo, a Marilane, o Gustavo, a Giovana, Senhor, namorada Giovana. Abençoa Edmilson, abençoa o Carlos. Abençoa, Senhor, todas as famílias da igreja, ó Deus. Supra a necessidade de cada um dos teus filhos. Nos guarde e nos proteja. E principalmente, Pai, Senhor, tem misericórdia de nós. Não deixe que a nossa fé nesse tempo esfrie. Senhor amado, que nós possamos estar firmes com o Senhor. Que o Senhor esteja presente conosco, Pai. Ó Deus, mesmo longe da casa do Senhor, longe da convivência com nossos irmãos, impossibilidade de estarmos juntos, mas que a Tua presença esteja conosco, e Teu Espírito Santo esteja reinando no nosso coração, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso ânimo, a nossa alegria, Pai, alimentando a nossa fé, meu Deus, e dirigindo e orientando os nossos passos. Que nenhum dos teus filhos se perca, que nenhum dos teus filhos se desanime, que nenhum dos teus filhos seja tragado pelo sistema terrível e pecaminoso deste mundo, Pai. Que o Senhor preserve a tua igreja nesse tempo difícil, nos preparando, Senhor, para encontrarmos com o Senhor na volta do Senhor. Assim oramos, meu Deus, agradecidos, pedindo a tua bênção para o restante dessa noite, para o restante da nossa semana, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Mais um pouquinho desse louvor, para você ouvir mais um pouco. Glória a Deus.
Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. O nosso final de semana, em nome de Jesus.